Muito bem, estamos contentes por cada pessoa presente aqui hoje e se tem a sua Bíblia, espero que trouxe, e aqueles que estão em casa assistindo, pega a sua Bíblia, porque essas passagens que estamos estudando em Romanos são riquíssimos realmente, mas os livros de teologia usam muito esses livros. E eu já consultei diversos livros e é uma coisa profunda o que está acontecendo na vida de uma pessoa. É interessante que aqui no livro de Romanos começa para mostrar a necessidade de um Salvador. Mostra o que o homem realmente é. Quando Adão pecou, ele levou toda a raça humana para o caminho do pecado. E todos nós, toda a humanidade estava afastada de Deus, morreu espiritualmente separado de Deus. Então, diversas pessoas, incluindo o povo de Israel, tentavam de voltar para ter comunhão com Deus, através para o povo judaico, para obedecer à lei. Mas aqui em Romanos nós achamos muita ênfase dado o fato que não é pela observação da lei, porque ninguém é capaz de realmente obedecer cada parte da lei, mas é mediante a fé. E Abraão é o exemplo que a Bíblia mostra para nós. Ele creu no Senhor. Ele aceitou o que Deus falou, ele creu, e essa é a sua fé. Deus o justificou. Justificar quer dizer declarado inocente. Então, aqui em Romanos, capítulo 6, nós estudamos sobre o fato que a pessoa é justificado mediante a fé. O judeu tentou ficar justificado mediante as obras da lei, mas a Romanos aqui está bem claro: ninguém pode ser justificado pela lei. A lei foi dada para mostrar-nos a nossa pecaminosidade. Nós somos pecadores, perdidos, e a lei mostra isso claramente. Então, como é que a pessoa pode ser salva? Este é resolvido quando o Pai enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer para toda a humanidade. E através de fé em Cristo, nós temos a nova vida. E a Bíblia aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificado, pois, mediante a fé, não por obras, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, hoje vamos tentar estudar capítulo 7, quando falo que o homem é morto para a lei. E porque nós já estudamos que pela obediência da lei ninguém é justificado. Porque a lei foi dada para mostrar a nós, a humanidade, a nossa pecaminosidade. Nós somos pecadores, perdidos, mas Deus nos ama. E a Bíblia diz aqui em Romanos mesmo que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora nós temos nós somos justificados perante Deus, declarado inocente. Mas, pastor, eu sou um pecador. Mas quando você aceita o Senhor Jesus, a morte dele comprou a sua redenção. Ele foi o sacrifício dado por Deus o Pai para nos salvar dos nossos pecados. Ele ofereceu a sua própria alma como oferta para a omissão dos pecados. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo,
O Pai disse: você já morreu para o pecado. Para a lei condenou você, mas você está livre agora, porque o Senhor Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Aqui em capítulo 7, a ênfase é dada para a nosso relacionamento com a lei. A lei foi dada para mostrar que o homem é ruim mesmo, e amados nós somos. Uma vez que Adão pecou, o pecado tornou-se uma parte da vida humana. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então toda a raça humana está perdida, porque nós praticamos as coisas que Deus não quer que nós praticamos. Então aqui em capítulo 7, estamos falando sobre a nosso relacionamento com a lei. A lei, geralmente aqui mencionado, é os 10 mandamentos e a lei de Deus que Deus deu para Israel. Esse é o que nós podemos ler e saber em frente de nós, que esse é o que Deus quer que nós vivemos, segundo a lei. O que aconteceu quando nós aceitamos Cristo? Capítulo 7 começa falando: porventura ignorais, irmãos, pois falam ao que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contraiu novos núdices. Então Paulo está fazendo uma comparação aqui de uma casal. O marido morre e a esposa está livre para casar de novo, porque ela não está embaixo da lei. Ela foi libertada para casar de novo. Então ele disse assim: meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Quando? Quando é que eu morri? Você morreu com o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia é bem clara nisso. Nós achamos isso em diversas passagens bíblicas, que nós morremos quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós aceitamos a sua morte e também a sua ressurreição. E este é trazido aqui para nós em capítulo 7 também. Então, quando a pessoa aceitou Cristo como Senhor e Salvador, ele morreu para as exigências da lei, e a Bíblia diz que ele é justificado. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós não somos culpados de quebrar a lei quando nós aceitamos Cristo, porque em Cristo nós morremos, nós pagamos a sentença da lei, que é a morte. A lei foi dada para mostrar o nosso caráter e carne, e Paulo usava a palavra: a carne faz isso, a carne fez aquilo. A nosso ser íntimo é pecaminosa. Nós precisamos morrer para viver uma vida diferente. Então, este é o que Paulo está começando a falar sobre. Nós morremos para o pecado quando aceitamos o Senhor Jesus. E também nós morremos para as exigências da lei quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Então, esse é maravilhoso, esse fato, que nós somos livres agora em Cristo. E este faz a gente lembrar
as palavras de Paulo, que ele estava crucificado com Cristo, ele morreu com Cristo. Certamente eu não estava no Jerusalém no dia que o Senhor faleceu, mas biblicamente, e o Pai, quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós aceitamos a sua morte. Então Paulo é bem claro: eu morri com Cristo. E ele usa a palavra: eu fui crucificado com Cristo, mas ainda eu estou vivo. Mas não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E amados, esse é o que o crente em Cristo tem para olhar para a frente. Nós morremos para o pecado, nós morremos para as exigências da lei, que é a morte. O salário do pecado é a morte, quando nós desobedecemos a lei de Deus. Então todos nós estamos condenados para a morte, ok? Cristo morreu e Deus o Pai identifica a morte do Senhor Jesus. Ele transfere isso para nós. Você morreu com Cristo quando Ele morreu. E também você ressuscitou com Cristo quando Ele ressuscitou. Então nós temos uma nova vida através da morte e a ressurreição de Cristo. Esse é maravilhoso. E nós devemos dar graças a Deus por esta coisa tão maravilhosa que Deus preparou para nós. Paulo falou outra vez: eu estou crucificado, eu morri com Cristo. As exigências da lei foi pago, porque eu morri como Cristo morreu. E agora eu ressuscitei também para viver uma vida nova, uma vida diferente. Amados, lendo essas passagens é complicado, porque é muita coisa aqui, mas damos graças a Deus que nós temos a promessa de uma nova vida quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Agora, interessante que quase eu não achei nenhuma referência até capítulo 7, e no capítulo 7 também não está mencionado o Espírito Santo. Então, este também está envolvido, mas realmente esse está reservado até semana que vem, quando nós olhamos para capítulo 8, porque em capítulo 8 a palavra Espírito está mencionada pelo menos 20 vezes, quando não está mencionada nenhuma vez em capítulos 1 a 7, que eu achei procurando rapidamente. Então, o que é isso? Esse é o segredo, amados, de uma nova vida que nós temos em Cristo. Você é um pecador perdido indo para o inferno, mas você ouviu o Evangelho. Cristo morreu por você. E a Bíblia é clara nisso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, não vai para o inferno, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz também, nas mesmas passagens, que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estamos perdidos, indo para o inferno, mas o Senhor Jesus tomou sobre si os nossos pecados. O apóstolo Pedro, ele falou que o Senhor Jesus levou no seu corpo, sobre o madeira, os nossos pecados. E quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, Deus marca em nossa conta de responsabilidade pago. Os nossos pecados foram pagos.
através da morte do Senhor Jesus Cristo. Amados, esse é maravilhoso. Então nós deveremos lembrar isso e lembrar que a morte do Senhor Jesus fez isso por nós. Ele morreu em nosso lugar para pagar o que nós estamos devendo. Ele pagou por meus pecados e por seus pecados. E este é maravilhoso. Agora, o problema aqui é que muitos estavam tentando ficar certo com Deus pela obediência à lei. E Paulo está claro nisso, que ninguém é justificado mediante a lei, não por obras. Há somente uma maneira que nós podemos ser libertados do pecado, e essa é através de fé no Senhor Jesus. Porque mediante a fé nós somos salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas nós precisamos confiar no Senhor Jesus e aceitar Ele como nosso Senhor e nosso Salvador pessoal. Então, o que foi o propósito da lei? Esse é apresentado aqui em capítulo 7. A lei foi dada para mostrar-nos a nossa situação, o nosso estado de pecaminosidade, eu não sei se estou inventando algumas palavras aqui, mas nós somos pecadores, e a lei mostra isso. Quando eu olho para a lei, eu posso ver somente, eu pequei, eu transgredi o que Deus quer que eu faça com a minha vida. Então, eu sou um pecador. A lei é para mostrar, a lei é quase como um espelho, para mostrar-nos o que Deus está vendo em nossos corações cheios de pecado, porque nós desobedecemos a sua lei. Então, aqui em capítulo 7, Paulo está trazendo a morte do Senhor Jesus para o capítulo 7 também. E nós morremos pagando o preço. O marido, quando ele morreu, a esposa estava livre da lei. Ela não estava casada mais. O marido morreu. Então ela pode casar de novo. Então, nós morremos para pecado quando nós aceitamos Cristo, e também nós ressuscitamos para viver uma vida nova, uma vida diferente. Nós ressuscitamos para ser para um novo mestre. Não é a lei que está dominante em cima de nós agora, mas é Cristo que está o nosso mestre. Então, quando nós falamos, eu aceitei Cristo, e muitas pessoas dizem, eu aceitei Cristo como meu Salvador, mas realmente nós devemos incluir como meu Salvador e meu Senhor. Então, eu agora sou um servo de Cristo, não é servo da lei. E a Bíblia fala, especialmente em capítulo 8, que vamos, Deus quiser, estudar semana que vem, que nós estamos para viver por Cristo. E Paulo falou claramente outra vez, eu estou crucificado com Cristo, mas estou vivo. Mas não sou eu que está vivo, mas Cristo vive em mim. Nós estamos para ser obedientes à lei como a salvação. Nós estamos para aceitar Cristo para a salvação. E com a aceitação de Cristo, nós estamos dando nova vida, e Cristo é nosso mestre, nosso Senhor. Nós estamos para agradar a Deus através das nossas vidas. Então, tudo isso está apresentado aqui nesses primeiros capítulos de Romanos. E agora, amados, o que eu vou fazer com a lei? A lei me condena. Mas, espera, eu já paguei a lei. Quando?
Você morreu? Fisicamente não ainda. Mas a Bíblia diz que eu morri com Cristo. E eu posso falar com Paulo, estou crucificado com Cristo. A nossa fé no Senhor Jesus vai levar-nos para aquele dia no Calvário, quando o Senhor Jesus morreu para redimir, para pagar para os pecados, não somente de uma pessoa, como seria o caso se eu estava responsável, eu morri somente para mim mesmo. Mas Cristo morreu para toda a humanidade, porque Ele era Deus. E nós, então, aceitando Ele, a sua morte foi colocada em nossa conta, paga. Ele morreu. Eu morri? Não. Cristo morreu. Eu aceitei, e Deus o Pai aceitei a morte do seu Filho para cobrir os meus pecados. Então nós estamos libertados da sentença da lei por causa da morte do Senhor. E semana passada nós mencionamos o batismo. O batismo, nós batizamos nas águas, colocar a pessoa embaixo da água e levantar ele fora da água. O que é isso? Esta é uma coisa que representa o que aconteceu conosco quando nós o aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. Nós morremos. E o batismo nas águas só é uma coisa que mostra o que aconteceu espiritualmente quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Então, está colocado embaixo da água, morreu. Saiu da água, ressuscitou. Então, esse mostra o que aconteceu com você e eu e qualquer outra pessoa que já aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Nós fomos identificados com a sua morte e saindo da água, nós representamos a nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu tenho uma nova maneira de viver agora. Eu tenho um novo Senhor da minha vida. Eu não estou submisso para a lei, eu estou submisso a Deus. E eu estou para viver a vida que Deus tem para mim. E você também a mesma coisa. Agora, amados, você ler capítulo 7, e realmente no início a gente fica deprimido um pouquinho, porque a lei foi dada para revelar pecado, para mostrar a nós o que está errado em nossa vida. Eu sou um pecador. A lei é para mostrar isso, que nós estamos mesmos perdidos, sem esperança. Agora, capítulo 8 vai falar como nós devemos viver, uma vez que nós ressuscitamos com Cristo. Eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Ele, eu tenho nova vida, a nossa vida mudou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, não é a mesma pessoa. E amados, esta é maravilhosa, quando nós paramos de pensar sobre isso, que eu, um pecador perdido, que merece mesmo o inferno, porque eu pequei contra um Deus Santo, Ele me amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e Cristo morreu por mim. Ele morreu em meu lugar. E ele foi sepultado. O diabo, alguém disse, estavam festejando carnaval lá no inferno. Ele morreu. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitou. E esse ressuscito do Senhor Jesus também era para mim. Não é somente que ele morreu por mim, mas ele ressuscitou também para mim, para dar-me uma nova vida.
E a mesma coisa para você. Se você aceitou Cristo, você está para viver diferente. A lei não vai salvar ninguém, porque ninguém pode cumprir toda a lei. Então estamos condenados. Ai, 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 sou um pecador mesmo. Mas a lei condena. Mas Cristo morreu para pagar a minha conta da lei. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna do Senhor Jesus Cristo. Então, eu, um pecador, morri para minhas responsabilidades perante a lei, e o Pai marcou-me pago. Eu estou inocente agora. Justificado é a palavra que está usada aqui em Romanos. Sendo justificado, pois, mediante a fé, eu tenho paz com Deus. Agora eu, que estava distante de Deus, separado de Deus, a morte do Senhor Jesus quebrou aquela barreira entre eu e Deus. E agora, amados, nós somos pessoas que podem ter comunhão com Deus. Já pensou nisso? E semana que vem, quando olhamos para o capítulo 8, é coisa mais ainda. Nós não somos somente uma moleque aqui que aceitou Cristo. Não. Eu estou apresentado perante o Pai numa outra posição. E eu vou falar o que é para você pensar nisso. Amados, quando nós aceitamos Cristo, a Bíblia diz que nós somos feitos filhos de Deus. Eu, um filho de Deus, isso é o que a Bíblia diz. Deus é Pai. E quando você ora, Pai Nosso, você pode realmente falar com Deus como nosso Pai. E aquela palavra Abba, Pai, que está usada nas Escrituras, pelo menos alguns traduzem isso papai, papai, papai. Nós temos comunhão com Deus, como filhos de Deus. E é difícil compreender isso, como eu e você pode ser filho ou filha de Deus, mas esse é o que Deus prometeu para cada um de nós. Semana que vem, então, vamos olhar mais nesta parte, mas aqui, o que é a minha responsabilidade para a lei? A lei não me salvou, a lei só me condenou. Está culpado, culpado, culpado. Ai, 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 o que eu vou fazer com isso? Eu preciso de socorro. E a Bíblia fala sobre o fato que Deus é o nosso socorro. Ele socorreu-nos quando Ele enviou o seu Filho. O pecado, nós olhamos para mim, ai, ai, ai. E Paulo usava aqui a palavra carne. Quando a minha carne, esse é o homem velho. Nós ainda estamos em nossos corpos, apesar que somos filhos de Deus. Ainda tem a parte física, e eu preciso lutar com isso. Semana que vem vamos falar mais sobre isso. Eu estou falando muito sobre semana que vem, né? Mas a lei me condenou, mas Cristo pagou o preço que eu estava devedor aqui. Pago. Ok, estou livre. Livre para fazer o quê? Para seguir Deus. Para deixar Ele viver em mim. Para eu praticar o que é agradável ao Senhor. Então, certamente, cada um de nós temos uma tremenda responsabilidade. Aceitar Cristo não é, eu juntei, eu sou membro da igreja agora, fui batizado, e continuar vivendo do mesmo jeito? Não. Nós estamos para viver como pessoas novas.
Nós estamos para viver como filhos de Deus. Nós estamos para praticar o que é santo, o que é bom, o que é agradável perante o Senhor. Então, amados, eu tenho uma tremenda responsabilidade. Em capítulo 6, versículo 12, mostra em parte a minha responsabilidade. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E Paulo aqui em capítulo 7 está falando muito sobre a carne. Eu tenho desejo aqui de fazer uma coisa certa, agradável a Deus, mas eu estou, em vez de fazer isso, eu faço exatamente o oposto. E acho que todos nós podemos identificar com Paulo aqui. Muitas vezes nós temos uma briga em nós mesmos para fazer o certo, mas a carne quer fazer o errado, e nós precisamos falar não para o carne. E a Bíblia aqui em capítulo 6, não reine, não governe a sua vida o pecado em vosso corpo humano, mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Eu sou uma nova criatura, mas ainda estou no mesmo corpo, e este corpo ainda pode seguir o caminho errado, mas eu preciso resistir o diabo, e eu preciso, na minha mente, decidir não, eu vou fazer o certo aqui nessa situação. Aí, infelizmente, muitas pessoas não aprenderam a palavra não, como nós deveremos usar ela espiritualmente. O diabo, ele ataca com nossa natureza carnal, faz isso. E às vezes nós cedemos e faz o que está errado. Esse não é o que Deus quer de nós. Ele quer que nós vivemos uma vida santa, pura e agradável perante Ele. Há passagens bíblicas que dizem: seja santo como eu sou santo. Mas Pai, como eu posso ser santo como o Senhor é santo? Deixando, e este é capítulo 8, o Espírito Santo controlar a minha vida. Amados, a lei condena, você está condenado, mas a morte de Cristo nos libertou dessa sentença. Agora nós estamos para seguir Cristo e deixar Cristo ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Então há coisas maravilhosas aqui, mas principalmente em capítulo 7, Paulo está com esta guerra interior. E dos comentários que eu li, muita questão está falado sobre a maneira que Paulo usava a palavra eu. Acho que eu está usado mais ou menos 30 vezes neste capítulo. Paulo estava falando de si mesmo, ou ele estava usando a primeira pessoa, eu, falando sobre a raça humana? Muitos, e talvez a maioria dos comentários pensa que Paulo estava falando sobre ele mesmo. Quando ele usa aqui a palavra eu, ele está falando sobre a luta, a guerra que ele teve. E agora, se há uma pessoa que conhecia a lei, certamente Paulo era ele era fariseu. Ele estudou nos melhor escola, uma das melhores escolas de teologia judaica que existia. Ele foi para Jerusalém e estudou aos pés de uma
professor que é reconhecido como um dos melhores professores naquela época. Então ele conhecia a lei, mas aqui ele está, ai de mim, eu sou um pecador, a lei me condena, eu tenho desejo de fazer o certo, mas o carnal dentro de mim vai levar-me para fazer o que está errado. Então eu quero fazer isso, mas eu acabo fazendo aquilo que eu não queria fazer. E eu creio que muitos crentes hoje em dia têm a mesma luta. E talvez nós podemos colocar o nosso nome, cada vez que eu estava usado aqui, nós podemos colocar o nosso nome. Bob. Porque está falando onde nós vivemos, onde nós morremos, vivemos com a nossa natureza pecaminosa ainda dentro do nosso corpo, o carnal, ele usa. O homem carnal, que tem desejos para isso, que está errado, Deus diz não. E na mente da pessoa nós queremos fazer o que agrada a Deus, mas nós acabamos fazendo o que está errado. E capítulo 7 é meio complicado, mas mostra a nós a necessidade de reconhecer que eu não estou responsável para obedecer à lei para a minha salvação. A minha conta perante Deus é marcado pago. E Deus disse, você está justificado, declarado inocente. E capítulo 8 começa com, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Cristo está em meu coração, eu posso ter uma guerra aqui dentro, entre o que deve fazer e não deve fazer. Acho que este é aplicável para cada crente. Nós temos lutas, talvez algumas pessoas mais do que outras, mas cada mundo tem uma luta. E às vezes, eu vou fazer, não, esse está errado. Ok, eu vou fazer isso. E cada um de nós temos essa luta. E aqui, em capítulo 6, não reine, não deixe o errado governar a sua vida. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nós estamos ainda na carne, e ela às vezes levando, está olhando para as coisas erradas. Então, o que você vai fazer com a sua vida? Você morreu para a lei. Este quer dizer que você morreu pelo fato que a lei não salva ninguém. A lei só culpado, pecado, perdido, vai para o inferno. A lei condena. Mas na morte de Cristo, Ele morreu e cobriu a nossa dívida para o pecado, pecado. O salário do pecado, o que você ganha praticando o pecado é a morte. A morte espiritual, nós já estamos mortos espiritual, separados de Deus, mas a morte eterna separação entre nós e Deus. Mas, amados, quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, este preço que nós ganhamos pelas nossas ações, o salário, alguém aqui tem uma poupança, que está acumulando coisas erradas, Eu espero que não. Mas se aceita Cristo, e essa coisa também pode ser paga. Mas nós ainda estamos em guerra com o interior do nosso ser. Nós precisamos reconhecer que quando eu peco, faço alguma coisa errada,
E a Bíblia é bem claro sobre muitas coisas. Não cobiçais. Este parece a última dos 10 mandamentos, né? Não cobiçais. Quando a gente olha para isso, lendo esta última, e por muito tempo eu só leio a última e passei. Mas um dia eu comecei, puxa vida, essa é a raiz de todo o mal que a gente faz praticamente. Eu desejo isso, então roubar. Eu não gosto deste fulano de tal, mata ele. Esse é o velho natureza, né? Cobiçar. Eu não quero eu gostaria de ter este carro de fulano de tal. Chique. Ok. E faz alguma coisa para receber isso. Roubar. Ou alguma coisa assim. Então, esta cobiça vai levar pessoas para um montão de pecados. E até em relação com Deus. Eu quero dirigir a minha própria vida. Eu quero ser dono do meu próprio nariz. Cuidado. Porque você está entrando em território que pertence a Deus. Você deve deixar Deus guiar a sua vida. Você deve servir o Senhor. Então, amados, nós somos transgressores em cada lado. Mas tentando obedecer à lei para a salvação, não funciona. Nós não somos salvos tentando seguir, obedecer cada ponto, cada coisa da lei. Eu estou livre, eu não tenho nada contra mim. Não, nós temos muita coisa contra nós. Porque é impossível praticar a lei. Nós somos pecadores. Todos os pecados me carecem da glória de Deus. Então, aqui, esta batalha que o apóstolo Paulo está mencionando aqui em capítulo 7, é para cada um de nós. Nós lutamos. Nós estamos em guerra conosco mesmo. O que eu queria fazer, eu fiz exatamente o oposto. Ai, Deus tem misericórdia de mim. Já aconteceu com você, talvez, uma vez ou duas? Então, nós precisamos ter cuidado, porque estamos em guerra aqui. E até quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós ainda estamos, talvez mais ainda, em guerra. Porque o diabo certamente quer atrapalhar a nossa vida, nosso testemunho para Cristo. Já ouviu falar, o fulano de tal fez o quê? Ele fez o quê? Mas ele é crente. Mas ele fez isso. Assim pode acontecer. Mas Deus quer que nós servemos Ele. Que nós obedecemos o que Ele quer de nós. E o Deus quer o melhor para cada um de nós. E isso é possível quando nós deixamos Deus governar a nossa vida. Então a lei não é mais a coisa que vai dominar a minha vida. É Deus que vai dominar a minha vida. Eu estou para viver para agradecer a Deus. E este aqui em Romanos mesmo, Romanos 12, 1 e 2, mas rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é a maneira que nós estamos para viver. Apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o mínimo que você pode fazer desde que Deus já fez tanta coisa para você.
Essa é a maneira que nós estamos a viver. Vamos falar mais sobre isso nas semanas em frente, né? Mas a vida cristã oferece uma nova maneira de viver. Não é o mesmo homem velho. O homem velho foi crucificado, mas nós ainda estamos na carne. E Paulo aqui em capítulo 7 fala muito sobre a minha carne, as ações da carne e tudo isso. Sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele mencionou aqui em versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Se Paulo está falando de si mesmo, ele teve lutas sérias realmente. Mas acho que é realmente realidade para todos nós. Nós estamos em guerra. E a Bíblia fala que o Satanás, ele faz guerra contra nossas almas. Ele quer que nós andamos errado, que nós fazemos o que é pecado. Ele quer que nós pecamos. Ele sabe que se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele sabe isso, mas só nós pecando é uma grande vitória para Ele, porque nosso ação errado vai trazer honra para o diabo e não honra e glória para o Senhor. Então Deus quer que nós vivemos uma vida certa, uma vida santa, uma vida agradável perante Ele. E Romanos 12:1 fala sobre isso. Apresentar o vosso corpo um sacrifício vivo. Morto não vai fazer muita coisa. Eu nunca ouvi uma pessoa morta cantando louvores a Deus ou pregando um sermão, ou dando um testemunho. Não. Um sacrifício vivo. Mas depois é santo e agradável perante o Senhor. E aquela frase lá, que esse é o... Deixe-me ver outra vez aqui, 12, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Traduz isso que esse é o mínimo que você pode fazer depois que Deus fez tanto para você. É apresentar o vosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, Deus está olhando para cada um de nós, amados. A lei, nós não temos condições de obedecer à lei, então estamos condenados à morte. A lei nunca salvou o judeu ou qualquer outra pessoa. A circuncisão também não salvou ninguém. E hoje em dia o batismo não vai salvar alguém. Eu já falei que se uma pessoa não convertida é batizada, a única diferença é ele vai entrar um pecador seca, ele vai sair um pecador molhado. Porque o batismo em si não salva ninguém. Nós somos salvos mediante a fé, porque nós somos justificados mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém glorie. Então, isso é o que Deus está nos oferecendo, amados. E nós deveremos lembrar, capítulo 7, ele fala outra vez sobre a carne, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Versículo 22, porque no tocando ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei,
que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Acho que todos nós podemos identificar-nos com isso. A vida, viver por Cristo, nós estamos em guerra, e nós precisamos fazer decisões nós mesmos. Não reine o pecado na vossa vida. Quem vai decidir isso? Se Deus disse, não vai ter problema mais, então acabou. Mas nós sabemos que podemos ter problema hoje e amanhã na outra vez. Porque o diabo quer destruir a nós e o nosso testemunho para Cristo. Mas o crente precisa decidir, eu vou viver por Cristo. Eu tenho um novo mestre. A lei não está o meu mestre mais para seguir e obedecer a lei, porque eu vou falhar. Eu estou servindo Cristo. Eu vou servir Ele, adorar Ele e ser como Ele quer. E essa é a razão que tantas vezes a Bíblia fala que nós somos feitos na imagem de Cristo. Deus me chamou, me separou para revelar seu Filho em mim. E Paulo outra vez, estou crucificado com Cristo, mas ainda estou vivo, mas não sou eu que está vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o que Deus quer de nós, amados. Esse é o que a Bíblia ensina através de todas as páginas, que Deus nos ama e Ele quer trazer alegria e paz para nossas vidas. Mas nós precisamos fazer decisões. Até para a salvação é uma decisão. O carcereiro, em Atos, quando ele ouviu o testemunho de Paulo e Silas, ele entrou, senhores, que eu posso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Fé. E João, quantas vezes ele fala sobre a fé no Senhor Jesus? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, amados, no início, nós precisamos fazer uma decisão. Eu sou um pecador, a lei me condena, mas Cristo morreu por mim. Eu aceito Ele, e Deus disse, está bom, você aceitou meu filho. A sua dívida perante a lei está paga. Agora, então, essa é uma decisão importante, é essencial. Sem essa decisão, tudo está nada. Eu aceitei Cristo. E quando você aceitou o Senhor Jesus, então a sua vida mudou. É uma nova criatura, uma nova pessoa. E agora, nós estamos então para colocar em prática a vida cristã. Tudo que nós fazemos em palavra ou ação deve ser para a glória de Deus. Este exige muita coisa, não? Tudo, palavra e ação, deve ser para a glória de Deus. Esse é o que Deus quer. Deus quer que através da minha vida, as minhas ações, as minhas palavras, as minhas atitudes. Alguém aqui tem ódio de alguém? Se há uma pessoa, eu tenho ódio de fulano de tal, o que ele fez para mim, eu nunca vou perdoar ele. Amar fulano de tal? Esquece, nunca. Se você tem um problema assim, você tem um problema. É um problema perante Deus.
Porque Deus falou que você deve agir exatamente diferente do que isso. O Senhor Jesus disse que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Senhor, quer dizer que eu preciso amar fulano de tal? Mas Senhor, você sabe o que Ele fez para mim? Ele me machucou. Ele falou mal de mim. E eu preciso amar Ele e perdoar Ele? É isso que a Bíblia diz. Então, amados, nós precisamos olhar para nossas vidas, nossas atitudes. E uma coisa interessante aqui em Romanos também, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, deixe-me achar, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Esse é Paulo falando outra vez, e falando para você e eu. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, excepto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem o que? Cumprido. O que quer dizer isso? Livre da condenação. Se nós amamos o nosso próximo, nós temos cumprido a lei. A lei é amai-vos uns aos outros. Essa é tanto a lei de Deus como os 10 mandamentos são, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, esse versículo realmente é um outro que pulou da página para mim. Amar cumpriu a lei, amor. Ok? No alto versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E quando eu li esta, eu já li centenas de vezes, mas não pulou da página, até pensava, podemos aplicar isso para os 10 mandamentos e até no relacionamento com Deus. Se eu amo Deus, eu não vou fazer alguma coisa que é condenado ou pecado contra Deus, a sua pessoa. E se eu amo o meu próximo, eu não vou roubar, não vou matar, não vai adulterar, não vai fazer isso. Amor vai, não, eu não vou fazer isso porque eu amo Deus, eu amo pessoas. Amados, esta muda a nossa vida. E é o que Deus quer. Ele quer que nós mudamos, que nós sejamos santos como Ele é santo, e que nós colocamos em prática a nossa fé cristã. Então, lembra capítulo 7, se tem tempo para ler essa semana, e lembra o que Paulo está dizendo aqui, como a lei mostrou para a sua pessoa a minha necessidade de Deus. E quando nós lemos, nós precisamos dizer junto com Paulo, eu estou no mesmo barco com você. E vamos deixar Deus, então, governar, purificar, limpar, fortificar-nos para a sua glória e honra. Deus nos ama, mas Deus quer que nós decidimos de fazer o certo. Então, eu tenho a responsabilidade, amados, para fazer o certo. Não deixa pecado governar a sua vida. Aquele que tem o Espírito deve andar no Espírito. Se nós somos filhos de Deus, nós deveremos andar como filhos de Deus.
A Bíblia fala muito sobre a minha responsabilidade. Amai-vos, perdoai-vos. Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, na alma e a tua força. Ixi, eu não sei se eu já cheguei neste ponto ou não, mas eu amo o Senhor. Mas, ó Senhor, ajuda-me para amar o Senhor com toda a minha alma, com toda a minha força, porque o Senhor merece. Ok, amados, leia capítulo 6 e 7, e para a semana que vem pode ler capítulo 8, porque capítulo 8 é cheio de coisas que talvez nós somos um pouquinho mais familiarizados com. Mas aqui é uma batalha sobre as responsabilidades de eu perante a lei. A lei condenou, perdido, condenado. Mas Cristo me libertou da lei, porque eu morri com Ele, e a minha morte com Ele pagou o preço da lei, que é a morte. O meu salário de transgredir a lei de Deus é a morte. E Cristo pagou isso por mim, e eu, identificado com Cristo, Deus registrou na minha conta também, e na sua, se você já aceitou Cristo como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Amados, talvez eu rodei um pouquinho hoje à noite, mas é muito hoje de manhã, está rodando mesmo. Mas essas passagens são tão importantes para nós. Leia, começando com o capítulo 1, e medita na palavra, e pensa sobre o que Deus fez por nós, quando o Senhor Jesus nos amou de tal maneira que Ele morreu por nós. Porque Cristo oferece para cada um de nós uma nova vida. Nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo, como o Senhor Jesus disse, preciso nascer de novo. Mas como eu posso nascer de novo? Espiritualmente. E isso aconteceu quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Você é uma nova criatura. E não esquece também que você é filho ou filha de Deus. Que responsabilidades de representar o nosso Pai. Mas eu sou filho de Deus. E um filho de Deus faz isso? Cuidado. Deus está olhando, mas infelizmente muitas outras pessoas olham também. E quando nós erramos, nós estamos envergonhando o nome do cristão e o nome de Deus. Então vamos viver certo perante o Senhor. Vamos seguir a orientação do Espírito Santo para nossas vidas. Deus abençoe cada um, e espero que nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, por favor. Pai, obrigado para a tua misericórdia para com todos nós. Obrigado, Pai, que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Obrigado, Pai, que o Senhor Jesus se sacrificou, ofereceu a sua alma como oferta para o pecado. Ó Pai, esse é além da nossa capacidade de compreender tudo isso. Mas nós sabemos, está escrito na Tua Palavra, que o Senhor enviou o Seu Filho para o mundo para morrer por nós. Obrigado, Pai, por este amor. Ajuda-nos para ser fiel a Ti. Ajuda-nos para andar como filhos de Deus.
Ajuda-nos para amar como o Senhor Jesus falou, amai-vos. Ajuda-nos para perdoar, se esse é necessário, alguém que nos machucou. Ajuda-nos, Pai, para viver uma vida santa e agradável perante o Senhor. Abençoe cada pessoa da nossa igreja, irmãos e irmãs que estão aqui presentes e aqueles que estão assistindo isso pelo Facebook. Abençoe as suas vidas também. E ajuda-nos como povo de Deus para viver por Cristo e honrar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome do nosso Senhor e nosso Salvador, nós pedimos. Amém.